um Acadcast. Eu sou a Marina Zanco. Eu sou o Tupã, aqui direto do Conec. Eu acho que esse é o último episódio do Conec que a gente tá fazendo. Já tá batendo uma saudade desse ripadinho. Esse estúdio aqui maravilhoso, olha, sensacional. E vamos fechar com chave de ouro. Vamos fechar com chave de ouro com a assessoria mais engajada numa campanha que a gente fez. Lucas da Hub. Tudo bem, Lucas? Boa noite, prazerão estar aqui mais uma vez na Acadcast com os melhores apresentadores do mercado segurador. Ah, que isso. Agora... Mas os que mais têm visualização Exato. é a gente. Exato. Lucas, antes da gente começar, a gente tem uns recadinhos paroquiais. E como vocês já sabem, a gente está num evento, então possivelmente vai ter um som passando. Se não tiver, é melhor ainda, mas se tiver, é isso. A gente está num evento e coisas que acontecem em eventos, né? Tem como controlar tudo. Normal. Então lembrando, você aqui que acompanha a gente no YouTube, não esquece de marcar lá a notificação para você realmente ficar sempre sabendo de quando vai ter um episódio novo da Acadcast. Toda quinta-feira, 10 da manhã. É isso você aí. acompanhar novidades do mercado, entender algumas dicas de vendas até, propósito. Tem uma série de conteúdo para você, corretor. Mas também não é só no YouTube. A gente tá no Spotify, eleito entre 9 a cada 10 pessoas que a gente pergunta, que tá indo dirigindo, eles estão escutando a Acadcast no carro. Então a gente tá no Spotify. Então se você quer ouvir só a nossa voz, é por lá que você vai acessar e ouvir tudo aquilo que a gente tem pra dizer, conversar e rir junto com a gente. E sem mais delongas, Lucas da Hub segue, que esteve aqui com a gente, né? Episódio 38. No episódio 38. Lucas, voltando porque tá aqui com direito conquistado. Verdade. A assessoria mais engajada numa campanha de vendas que fizemos internamente. Como é que é isso? O que é que tá dando certo lá, Lucas? Conta pra gente. Pô, primeiro eu queria falar que eu sou um consumidor da Acadcast, tá? No trânsito de São Paulo, não tem jeito. Cara, eu acho que todas as campanhas que tem seguradora, né? Eu acho que um dos deveres da assessoria é fazer com que essas campanhas cheguem em todas as pessoas das corretoras. Então a gente tem um volume expressivo de corretores que a gente atende pela CAD. Vamos fazer uma matemática pura, né? Você tem 100 corretores, cada corretora tem 3 colaboradores, pelo menos o dever da assessoria é fazer com que chegue em 300 pessoas essa mensagem, né? Essa mensagem tem que chegar nessas pessoas. Eu acho que a gente, com toda a tecnologia que a gente traz para dentro da operação, o formato que a gente trabalha, a gente entende que isso é uma obrigação, né? Da mensagem da CAD, as campanhas, os comunicados chegarem aos corretores. E o resto é com os corretores, né? Cada campanha que você faz, assim, eu acho que nenhuma campanha agrada a todos, né? Mas eu acho que você sempre, se a mensagem chegar ao destino certo, ela vai acabar alcançando e vai acabar engajando. Com certeza. E Lucas, eu queria, da primeira vez que você veio, a gente falou muito da tecnologia, que vocês estão investindo pesado, que isso está fazendo muita diferença. Sim. Então, tecnologia é um braço, é um canal ali, uma ferramenta que vocês têm usado diariamente na Hub. O que mais vocês têm feito de diferente para fazer essa mensagem chegar? A nível de ferramenta, o que a gente tem feito aí? É interessante essa pergunta, né? Porque não adianta você ter a melhor ferramenta, né? Por exemplo, tem gente que trabalha, por exemplo, com a RD Station, que é uma das mais famosas do mercado. Vou disparar e-mail, vou disparar WhatsApp, mas será que eu tô disparando a mensagem certa? Será que eu tô alcançando aquela pessoa? Porque eu acho que o que eu vejo muito de deficiência hoje no mercado são bases de cadastro muito pobres, né? Com poucas informações, CRMs muito mal preenchidos. E aí a gente se preocupa muito em ter um CRM realmente bem preenchido. Para quê? Se eu vou fazer um disparo em massa, que eu realmente acerte a pessoa certa, primeira coisa, né? E se eu for acertar a pessoa certa, que eu tenha que acertar ela com a mensagem certa. Então eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, porque não é a quantidade de disparos. Tá todo mundo tão sobrecarregado, né? De receber lista de transmissão. Então, assim, se você o formato que você envia, como você envia, se você tá enviando para a pessoa certa, e se a pessoa certa te conhece, é muito diferente, entende? Isso é uma coisa até que a gente conversa muito internamente. Eu tava numa reunião que eu tava apresentando alguns dados pro Mattioli, tava o Mattioli, meu chefe o Gustavo, e tava o Ari de Produtos.
E aí eu falei, olha, a gente tem essas taxas de abertura, a gente tem essas taxas de clique, aí o Matheus, olha, o que vocês fazem? Aí eu, dever de casa? Praticamente é isso, Feijão né? com arroz, né? O feijão com arroz. É. Porque, às vezes, a gente tá muito ligado muito no número e não no impacto que isso causa, né? Exato. Então, vocês testam muita coisa por lá. Eu acho que a gente tava conversando isso aqui até antes, né? A gente tem que ter a liberdade de errar e a gente tem que testar e analisar os dados do que a gente testou para ter novos insights e melhorar o processo. E isso é um trabalho que eu acertei uma fórmula hoje. O mercado muda, o consumidor muda, eu tenho que acertar a fórmula de novo. Então você não pode parar de testar. Você não pode parar. Quando você acomodar e achar que achou a receita de bolo, cara, com certeza eu acho que estagna. E assim, aí esse é o que você falando, né? Esse é um dos grandes diferenciais que vocês têm de testar, de errar, de aprender e fazer de novo. E quais outros diferenciais que a Hub tem com os corretores? Para falar, putz, vamos engajar mais, vamos fazer mais coisa. Qual é o diferencial? Olha, eu acho que uma das coisas que a Hub é reconhecida no mercado e que faz toda a diferença é o valor técnico que a gente tem, tanto para a seguradora quanto para o corretor. A gente é muito especializado nos produtos, nos portfólios das seguradoras que a gente trabalha. Então a gente dá muito pouco trabalho para a seguradora. Eu vejo muita assessoria muito dependente da seguradora para fazer reunião, da seguradora e fica tomando muito tempo da subscrição, muito tempo. E você tem que ser independente, cara. Uma das obrigações contratuais de uma assessoria cara, você tem que conhecer profundamente o portfólio da companhia. Você tem que entender, cara. Você tem que levar para a companhia, você tem que frear 90% do atendimento e levar aqueles 10% que deu a bola dividida para subscrição. E não ser o corretor do corretor. Se o corretor passa uma dúvida, você passa para seguradora e a seguradora se sobrecarrega, entende? Então ela é a parceira, né, da seguradora, né? É o braço direito da seguradora. É uma parceira, não um cotovelo, né? Você é um assessor ou um simples intermediário. Isso. Assessorar vai de, cara, eu quero te ensinar como fazer da maneira certa nessa seguradora. Isso vai além do técnico, vai de você entender os processos da seguradora, percorrer esses processos da seguradora. E eu não tô eliminando aqui a crítica se o processo é bom ou ruim. Eu tenho que seguir, entende? Sim. E eu tenho que levar a mensagem do corretor ao processo certo, salvar ele dele mesmo. Porque se ele ficar navegando ali sem entender muito bem qual é o processo, qual é o produto, provavelmente vai ser uma venda que vai ser ruim para ele, vai ser ruim para o cliente dele e vai trazer problema lá na frente para a seguradora, entende? Com certeza. Hoje vocês trabalham com todos os produtos da CAD? Sim. Tem um ponto forte, assim, que cara, os nossos corretores têm um perfil mais do RC profissional, ou a gente consegue ter um portfólio bem amplo com vocês? Ô Mari, a gente é uma assessoria que vende todos os produtos mesmo, né? A gente tem mais de 120 produtos no portfólio. Na CAD, aí falando especificamente da CAD, a gente é muito forte no transporte, é muito forte no E&O. A gente vende bastante de E&O, garantia. O empresarial, também a gente tem uma participação, o bike. Eu acho que todos os corretores, eles têm capacidade de explorar os clientes dele como um todo, sabe? Todos eles têm um pouquinho, se ele explorar direitinho, tem um pouquinho de produto da CAD para cada um dos clientes ali, entende? Ele não precisa ficar num produto só. Ele encontra, né, as ramificações, né? Porque ele tem um advogado que pode ter do empresarial. O advogado tem um escritório que ele vende empresarial, aí tem o PJ e o PF que ele faz o E&O, né, mas ele tem que fazer o D&O também, e advogado faz muito garantia. Entendeu? Ele indica muito garantia para o cliente dele judicial, por exemplo, fiscal, trabalhista, entende? Tem muita ele coisa, pode ter uma né? bicicleta e ser um ciclista, então por aí você vai, né? E dentro desses, todos esses corretores que vocês dão esse suporte e tudo mais, tem algum case assim que você chamaria atenção de que ele mudou, transformou a corretora? A corretora era uma e com vocês ela virou outra, que você impulsionou ela de uma forma... Tem. Assim, a gente tem vários corretores, né? Como case ali. Eu vou citar um que eu acho muito legal, que é um case que o mercado tenta emplacar e a gente conseguiu, que é um corretor que ele tinha um mix de automóvel muito grande, percentual altíssimo na carteira. A gente treinou o time dele inteiro em E&O, treinou o time dele inteiro em RC profissional, ele tinha um número de clientes muito alto, muito elevado, só que o CRM dele tinha a profissão dos clientes. Rico. Cara, a gente ajudou ele não só com a tecnologia da Hub2U, de fazer os disparos e fazer o engajamento, mas treinou o time dele inteiro para fazer o pós-venda disso tudo. Então ele conseguiu aí emplacar boa produção ali, quase mais de $500 mil de prêmio, fazendo todo esse trabalho. Então acho que é um case que
deve ser levado a sério no mercado. Poxa, e o E&O tem uma comissão média super interessante. Ele não tem uma concorrência predatória como é o automóvel, que a galera briga na comissão. E ele entrega uma margem para a seguradora muito melhor do que as seguradoras de automóvel que ficam brigando ali no preço risco, né? ficam tem um risco navegando na corda bamba ali, sabe, de resultado. Isso mostra muito a ideia de que a assessoria não faz um papel de atrapalhar, né, esse relacionamento do corretor com a seguradora. Porque tinha esse mito antigamente, né, de que, não, eu prefiro atendimento direto porque eu vou ter mais voz. E vocês estão vindo para dizer que não é isso. Olha, a gente tem muito corretor na base. Tem uns hubbers que a gente fala, né, que é ao contrário. Se falar que vai mudar para atendimento direto, ele ameaça a seguradora falando que vai tirar a produção. É o contrário. Que da hora. Mas existe sim. Quando eu comecei nesse trabalho, eu fui corretor, né, fui marcha muito tempo, corretora multinacional, depois eu fui seguradora há muito tempo e hoje eu sou assessoria. Quando eu comecei com esse negócio, eu via muito preconceito do corretor em relação à questão do cotovelo, né? Poxa, eu vou falar com o cara para depois falar com ele. A gente negocia tudo com as seguradoras de ir direto na subscrição. Então a gente não é cotovelo, a gente funciona de fato como uma filial da seguradora. E uma coisa a outra dor que os corretores tinham muito era a questão do preparo. Poxa, eu tenho que falar com a pessoa para a pessoa perguntar para outra pessoa da seguradora. Então, quando os corretores eles olham para a nossa operação e veem que os nossos profissionais são muito preparados para responder às dúvidas, às vezes até mais preparados do que muita mão de obra da própria seguradora, eles sentem a confiança e falam, cara, agora agregou valor, você está sendo mais rápido, você está sendo mais ágil, você está agregando, e a gente tem uma possibilidade de oferecer serviços muito agregados que às vezes a seguradora não consegue alcançar esse braço, né? Nossa, aí eu acho que isso é fundamental, né? A gente trazer esse esclarecimento, porque assim, a CAD conta muito com as assessorias que são parceiras. Sim. E a gente só tem assessoria que vai agregar ao corretor. Sim. O Hub tá aqui, que é um exemplo que não deixa a gente mentir. 500 mil, não foi? Que você falou do case agora? Exato. Sensacional. E é todo esse suporte que o corretor precisa, que ele precisa entender que a assessoria não é isso, não é esse bicho ruim. Na verdade, esse apoio que eles precisam. Porque, vou parar a pensar, a gama de corretores imensa para você trabalhar com uma seguradora. Então, tipo, eu preciso de um apoio e alguém vai me dar apoio, vai dar todo esse suporte, o know-how, mercado, suporte de educação, né, que você falou, de ensinar. A gente tem uma vertical lá que é uma escola de negócios que a gente faz imersões, certificações, treina corretores mesmo. A gente notou que os corretores eles têm um turnover muito alto, alguns nichos de corretores, principalmente do médio para o pequeno ali, tem turnover muito alto, falta tempo, porque o cara, às vezes é um corretor e uma assistente ali. E o cara ele tá tendo que vender, que horas que ele vai treinar ela? E a gente oferece esse serviço pros corretores, então a gente treina muita gente da corretora. Cara, eu quero conhecer melhor sobre o produto de E&O, me ensina a vender. A gente tem um prazer de fazer isso, porque se tem um corretor mais preparado, mais engajado na minha base, ele vai ser um baita vendedor. Melhor, ele né? vai ser um baita vendedor no meu canal. E aí ele vai trazer o resultado. Então pra gente é interessante ofertar isso, entende? Caramba, eu gosto muito dessa ideia baseada na educação, né? Uhum. E é muito interessante, e eu fico muito satisfeita de olhar e saber que a gente tem parceiros que têm esse mesmo valor, porque eu acho que focar na educação e na formação é valor, né? Tipo, agrega, é um conhecimento, né? Que tipo, você tá treinando um cara que muitas vezes não vai nem ficar contigo, pode não ficar contigo, você tá oferecendo isso. Sim. Então, mas ele vai lembrar de mim sempre. É isso. É impressionante quando você pega um corretor pequeno, médio ali, que você formou o cara em algum produto, ele geralmente ele tem essa reciprocidade com você por muito tempo. Então você fideliza o cara de verdade, né? Fideliza o cara de verdade. Então, assim, e quando você faz ele ainda ganhar dinheiro com isso, poxa, realmente foi efetivo, ele ganhou dinheiro com isso, o conhecimento que a gente trouxe pra ele impactou no negócio dele. Com certeza ele tem essa reciprocidade. Poxa, eu ganhei esse dinheiro porque eu lembro sempre do pessoal da Hub lá que treinou a gente e tal. E você começou falando que você trabalhou numa corretora, trabalhou numa seguradora. Você tem uma visão 360 de todo o processo. Total. De como as coisas funcionam. Mas a pergunta que não quer calar: quando o bichinho de seguro te picou? Essa é uma pergunta legal, né? Porque eu sempre brinco que ninguém acorda pequenininho, né? Você fala, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, mas securitário ninguém fala. Porque o nosso mercado ainda não tem uma cultura de seguros
como deveria, né? Como são os mercados americanos mais evoluídos, né? Eu tava fazendo tava morando nos Estados Unidos, eu era paraquedista, né? Tava dobrando paraquedas, voltei pro Brasil, tava trabalhando em shopping, vendendo roupa, muito novinho, e queria trabalhar de segunda a sexta, foi isso. E aí, eu arrumei um estágio Muito bom! numa corretora. Eu tava cansado, meus amigos fazendo churrasco sábado e domingo, e eu lá, e eram os melhores dias de venda num shopping. E aí eu peguei, falei, cara, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Aí eu arrumei um estágio, eu tava fazendo faculdade à noite, arrumei um estágio numa corretora multinacional. É engraçado como no nosso mercado, algumas pessoas reclamam do mercado e não sei o quê, mas ninguém consegue sair. É verdade. Todo mundo continua e se perpetua. Então eu comecei nessa corretora, não tava levando muito a sério, mas de repente, sabe quando dá um clique em você? Você entende, cara, tem um propósito no que eu tô fazendo, agora eu entendi a função social do seguro, eu entendi a importância de proteger famílias e pessoas e patrimônios, e esse clique, quando ele veio, eu comecei a investir muito na minha carreira, e aí teve propósito. E aí eu comecei a crescer, de corretora eu fui para seguradoras multinacionais, passei por seguradoras que fizeram fusões, aquisições, M&As, e um belo dia eu olhei, comecei a atender numa seguradora o canal de assessorias, olhei um déficit muito grande nessa cadeia de tanto para seguradora quanto para corretor no atendimento da assessoria, no cotovelo. Achei bastante oportunidade ali, montei um plano de negócios, chamei o Wesley, que você conhece bem ali, que era um cara de mercado já em Belo Horizonte, e começamos em 2017, né? A Hub fez 8 anos agora. Uau, Foi assim. legal. Isso, bacana. E aí, assim, como você falou agora, então, o início da HubSegs e tudo mais. E qual que é o futuro da HubSegs? O que temos aí pela frente É que hoje agora? a gente tá muito emocionado porque teve a palestra falando de sucessão, né? E porque Que o mercado é assim, né? O mercado de seguros tem muito isso, se né? preparar pra esse momento. Isso já. Porque a gente sabe que tem o pequeno, né? Coisa mais linda. É o filho desse menino, gente. E aí, se ele virar pai, vou trabalhar com seguros, o que é que você vai fazer? Olha, eu vou ficar orgulhoso, né? Acho que vou ficar muito orgulhoso. Eu acho que o problema da sucessão, ela tá atingindo muita corretora, né? Eu acho que deve ter sido esse o tema da palestra, né? Porque quando eu olho para os meus Era o corretores... Molina falando e tal. Então, quando eu olho para os meus corretores, mais de 6 mil, eu vejo uma turma que tá sem sucessão de filho, que os filhos querem fazer outras coisas, e tá, ou às vezes não tem filho, enfim, esse é um problema que atinge todo mundo. Eu acho que o futuro da HubSegs, a sucessão da HubSegs, se for o meu filho Bernardo, se for os 4 filhos do Wesley, se for a filha do Júlio, vai ser um puto orgulho, mas eu acho que não. Eu acho que eles estão mais engajados em outros temas hoje. Eu acho que o futuro da HubSegs é, de fato, constituir uma governança que permita com que a gente deseja muito, tem um sonho grande de ser a melhor, não a maior, mas a melhor assessoria. Não a que tem mais corretores ou a que tem mais produção, mas a que entrega o melhor serviço. Então isso vem com formação de baita profissionais, baita braço direito. Eu acho que a sucessão está dentro da própria Hub. É isso aí. Os colaboradores que estão lá do nosso lado todos os dias e estão investindo no nosso negócio assim como a gente. Muito bom. E aí, a gente, pra terminar, né, porque a gente tá... O tempo não para. Você já conhece o nosso blog, que é o Bate-Bola. Sim. Vamos fazer. E agora tem que ser rápido. Pensar rápido. Ô, louco. Não é ficar... Vou tentar, hein? Vai ser assim, hein? Vou A tentar. gente vai falar algumas palavras. E aí, você fala o que vem na sua cabeça, tá bom? Sim. Vamos lá, eu começo? por favor. Inovação. HubSegs. Adorei. A Cade Seguros. Faz tudo pra você fazer mais. Ai, gente, o pessoal do marketing fica feliz quando isso acontece. Ficou na cabeça o branding, tá vendo? Conec 2025. Cara, um maior evento da América Latina de corretores de seguros. Eu acho que vem todo mundo pra cá, cara. É isso aí. Vale a pena. E aí, pra fechar, o corretor de seguros. Protagonista da distribuição de seguros no Brasil e no mundo. É isso. Agora deixa um recado para os corretores que estão te assistindo. Não tem nenhuma assessoria, como é que faz? Se eles têm interesse de participar, ser parte ali da Hub. Quem quiser vir com a HubSegs, entra lá no site www.hubsegs.com.br, cadastra lá com a gente, fala com o nosso time faz o onboarding, entende quais são as dores que vocês têm, quais seguradoras se encaixam melhor no portfólio que vocês têm, e a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, estamos super abertos aí.
vocês são o motor que move a distribuição de seguros nesse Brasil. Adorei, Lucas. Recado dado. Recado dado. Muito obrigada aí pela tua Muito participação. Obrigado a vocês. É um prazer sempre conversar com você. Tamo junto. E a gente se encontra por aí, Bora. beleza? Beijo. Pra você, corretor, não esqueça de seguir a gente ali no YouTube, ativar a notificação. Toda quinta-feira, 10 da manhã, tem um episódio novo da CADcast. Assim como esse, assim, cheio de informações para você, para sua corretora. Pra você fazer mais, né, gente? A gente se vê no próximo episódio. Como o Tupã falou, quinta-feira às 10 no YouTube ou no Spotify. Até lá. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.